Opa, então, tô fazendo aqui esse vídeo, é um projeto que eu tinha começado faz acho que uma semana atrás, que eu acabei abrindo aqui agora aqui o a pasta, né? E eu vi que tinha esse projeto que eu tinha começado e acabou que eu não terminei. Eu ia terminar no dia, mas infelizmente não deu pra eu terminar no dia, né? Então eu decidi começar aqui agora, né? Eu vou pelo menos organizar aqui o ambiente. O diagrama que eu fiz, né, no dia foi esse daqui, ó, vou pegar aqui. Fiz esse diagrama aqui, né, que é um funcionário com nome, a data de nascimento, o sexo, salários e o setor que ele trabalha, né? O setor que ele trabalha vai estar relacionado a uma classe abstrata chamada setor, que pode ser tanto o setor do tipo A quanto do tipo B. Ele vai ter nome, tipo e média salarial, né? A média do salário do funcionário. Então o nome vai ser, na verdade, aqui vai ser um atributo, o tipo de, do setor também vai ser um atributo, os dois vão ser do tipo string e vai ter a média do salário que vai vir de acordo com o funcionário, certo? Então vamos lá, eu vou começar aqui primeiro, vou criar a classe, a pasta principal, né? Principal. A outra classe que eu vou criar não dentro dessa. Opa, antes de criar a classe principal tem que criar o CRC, né? Aqui. CRC. Aqui. Principal. E entities. Certo. Aqui eu vou criar program.java. Vai ser do package principal. Public. Ó. Public class program. Main. Não foi. Aí. Certo. Agora aqui dentro eu vou criar o que? Eu vou criar a classe funcionário, né, que vai ser para eu criar o funcionário. Tirar um negócio aqui das minhas costas. Aí. Vou criar a classe setor também, que vai ser uma classe abstrata, né? Opa. Setor ponto Java. Opa. Não é que não. Aqui, ó. Abstract class. Ok. E aqui eu vou criar setor A e setor B, né? O setor A, bom, eu tenho que pensar em quais nomes dos setores vão ser, né? O setor A pode ser o setor vendas e setor de vendas, né? Vendas e compras, tal. Setor financeiro e setor, ah, sei lá, de recursos humanos, não sei. De comercialização também seria de vendas, né? Então o setor de industrialização, então o setor industrial. Então vai ter o setor de vendas e setor industrial. Setor A.java. Eu só não vou escrever setor, por exemplo, industrial ou setor vendas aqui, porque senão não teria por que eu colocar o nome do setor, né? Então, para eu não fazer isso, eu vou colocar é, assim mesmo, né? Então, setor b.java, certo? Todos do pacote entity, né? Também. Public class setor. No caso, qual setor? Estou programando setor B. É com S minúsculo. Eu vou renomear, vou colocar um S maiúsculo, né? S minúsculo aqui fica ruim. Aí, pronto. Setor B. Foi certinho? Foi. Mesma coisa aqui, nos outros também foram. Foi. Eu já vou colocar aqui esse daqui, extend o setor. Setor, né? A classe setor. Esse daqui também é uma extensão de setor. Extend setor. Hein? Setor. Certo. Foi? Foi.
Então, beleza. Eu vou começar aqui criando a classe funcionário. A classe funcionário, ela vai ter nome, data de nascimento, sexo, salário e setor. Vamos lá. Vou fazer aqui os atributos. 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 Eu gosto de fazer assim que, sei lá, pra mim deixa mais organizado. E pode ficar aqui, não precisa ficar essa linha. Aí. Vai ter um private string name, private date, data, nascimento, private, não vai ser char, esse aqui char, sexo, private, double salário, e aqui private, setor, certo? Aqui tem um R e eu tenho que importar o date. Opa, importei o errado, eu utilizo o útil, java.util.date. Agora eu tenho que fazer o construtor. O que que acontece? No construtor eu tenho que pensar, quando eu fizer aqui, eu tenho um fluxo aqui que eu fiz. Opa, fiz esse fluxo aqui, ó, que basicamente vai ser o quê? Quantos funcionários vão adicionar, né? Então eu vou adicionar tipo uma quantidade de funcionários, e depois ele vai adicionar os funcionários, adicionar a informação do setor. Então eu tenho que criar um construtor que passe as informações ainda sem eu passar em qual setor em qual setor esse funcionário trabalha, porque depois eu vou adicionar o setor e depois eu adiciono esse funcionário para o setor, né? Ok, então aqui eu vou fazer aqui o 4, já vou colocar aqui adicionar funcionário em cada setor. Eu poderia fazer com que, por exemplo, o setor tal já recebesse, por exemplo, eu tenho um setor A. O setor A ele vai ser, por exemplo, o setor de vendas e ele já tem um nome que se chama vendas, o nome do setor. Ele já é do tipo de setor que é relacionado, sei lá, de vendas também. A média de salário de quem trabalha ali é tal, ou seja, a média salarial dos trabalhadores lá vai ser tal, vai ser calculada a partir dos funcionários que tem, então vai ter que ser uma lista. Então tem toda uma questão ali dentro ainda que eu vou trabalhar, né? Se eu pegar aqui o programa, ó, então, por exemplo, tem um setor. O setor ele vai ter o nome, ele vai ter o tipo, ele vai ter a média salário, e a média salário vai ser calculada a partir de todos os funcionários que trabalham no setor, e eu vou fazer a média salarial deles, né? Por exemplo, aqui, não, vai ser peças para produzir, daqui vai ser o setor B, vai ser de vendas, na verdade, e o setor A vai ser de indústria, né? O setor de produção, o setor de produção. Então ele pode ser, por exemplo, o nome pode ser produção e o tipo é industrial, né? E aqui pode ser vendas e o tipo vendas, né? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. O funcionário, agora vou fazer o construtor aqui então, né? Que tá faltando. Construtores, né? Porque vai ser mais do que um. Aqui. Construtores. Então eu vou colocar todos aqui menos o setor. O setor eu vou colocar em outro aqui. Certo? Ok. E agora eu vou criar um outro construtor, só que nesse caso ele vai ter sim o parâmetro ali, né, o atributo setor. Certo. Além desses construtores, tem que fazer o encapsulamento. Tem que fazer o encapsulamento.
são os getters e setters, né? Vai ter o getter e set de nome, de data de nascimento, de sexo, de setor. De setor vai ter o getter, não vai ter o setter, né, no caso. E de salário eu tenho minhas questões. Eu não sei se eu vou deixar o setter ou o get. Eu não sei se vou deixar o setter, talvez eu deixe. Então por enquanto ele vai ter o setter, mas eu sei que em setor ele vai ter só o getter, né? Ele não vai ter o set. Vou tirar aqui o set setor e vou deixar apenas o get setor. Encapsulamento. Beleza, então eu criei aqui a classe funcionário, vou criar agora aqui a classe abstrata setor. A classe abstrata setor ela também contém atributos. Eu não vou fazer os métodos para agora, eu vou fazer os métodos depois. Além de conter os atributos dela são nome, né? Private string nome, private string tipo, double média salário. Ok. Ele também vai ter uma lista de funcionários, né? Eu não coloquei isso aqui, eu vou colocar isso aqui agora, porque seria bom ter uma lista de funcionários, porque se ele vai calcular a média de salário, como é que ele vai saber, né? Ele vai ter que ter uma lista de funcionários. Talvez eu apague isso, essa modificação, né? Mas vamos colocar aqui por enquanto. Funcionários. Vai ser uma lista. List. Aqui, ó. Certo? Ali em tipo eu tinha que ter colocado o tipo funcionário, né? Mas vamos continuar assim. Private. Vai ser, no caso, funcionário. List. Funcionário. Funcionários. Com F minúsculo. Vamos importar. Certo. Agora tem que fazer o construtor. Opa, quase que eu gero getters e setters. Aqui vai ser, no caso, construtor. Se eu tiver que mudar os construtores, eu devo ter que talvez adicionar aqui, por exemplo, excluir esse lista funcionário, né? Talvez eu não tenha que colocar ele, mas não tem como eu colocar a média salarial, né? A média salarial ele vai ser um atributo que você não vai iniciar com a média salarial. A média salarial vai ser um retorno. Na verdade, a média salarial ela vai ser um método, né? Você não pode colocar como um atributo. Você tem que colocar como um método. Ela vai retornar um método. Isso aqui eu tenho que apagar isso aqui, porque ela vai ser um método. Então vou até pegar já isso aqui e já vou mexer aqui, né? A média salarial vai deixar de ser um atributo, ela vai passar a ser método. Certo? Média salário. Doble. Beleza. Agora eu vou fazer o encapsulamento aqui. Eu posso ter um get, mas não vou ter um set, né? Eu vou ter um set? Funcionário, eu passo lista de funcionário. Eu acho que não vou ter set disso aqui, não.
Só que eu não vou ter 7 não. Por enquanto não, né? Se eu precisar ali, se eu ver que precisa, eu coloco. Opa. Certo, agora eu tenho que fazer o setor A. Eu tenho que implement add constructor, né? E tem aqui o constructor que passa o string, ok, mas eu tenho que fazer os atributos. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, fazer os atributos dele, depois eu implemento isso aqui. Private, cadê? Deixa eu olhar aqui, eu preciso estar olhando aqui. Então, eu tô no setor B? Tô no setor A. Então vai ter peças para produzir, produzido e tal. Peças eu acho que vai ser uma lista, né? Vai ser list. Peças. String. Peças. Para produzir. Olha só. Tá escrito ali, para produzir e produzido. Eu acho que isso daqui não vai ser atributo também. Ele na verdade vai ser método. Por que esses dois aqui vão ser métodos? Porque as peças vão ser o tipo de peça. A gente pode ter ali, ao invés de peça para produzir produzido, a gente pode colocar, por exemplo, armazenado, tá ligado? Quantas peças tem armazenados? Então, eu vou mudar aqui o nome, eu não sei qual nome que eu vou colocar. Eu devo colocar, sei lá, algo como quantidade que tem, eu não sei. Quantidade, armazenar. Então é para produzir, né? É um para produzir mesmo. Isso daqui vai ser um inteiro. Não tem como você ter uma peça e meia para produzir. Você tem uma, você tem nenhuma, ou você tem mais do que uma, né? No caso, duas, três, por aí vai. Certo. Agora aqui eu posso fazer o constructor, né? Vamos lá. Então, beleza. Você passa o nome do setor, o tipo de setor, os funcionários que nele trabalham. Aí depois você passa uma lista, tipo string, com as peças que devem ser produzidas. E depois você passa a quantidade que tem armazenado que você ainda vai produzir, né? Um int armazenado. Certo. Você faz um this, ponto, peças, recebe peças. E um this, ponto, armazenado, recebe armazenado, que é o valor que foi passado pelo usuário. Ok? Então esse é o construtor que temos, né? Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Aí, ó, dá pra ver. Calma que eu diminui muito. Aí, aqui tá bom, esse tamanho aqui tá bom. Então, beleza. Então, o que tá faltando? Tá faltando um método de produzido também, além dos encapsulamentos, né? Vamos encapsular aqui, né? Fazer o getter set. Aqui, ó.
E vai ter o método produzido. Então, ele vai retornar vazio. Por que que ele vai fazer? Ele vai diminuir a quantidade armazenado. E vai ter o para produzir, o método para produzir, que vai aumentar o número. Ou seja, falta isso para produzir, adicionar isso à produção. Então, produzido e adicionar produção, né? Então, vamos criar aqui um método chamado adicionar produção também. Adicionar produção. Posso colocar só um add mesmo, não precisa adicionar, né? Um add produção. Vamos lá. Então vamos lá. Public void. Por que void? Por que não vai retornar o double? Porque ele simplesmente vai diminuir o número que tem aqui do setor, né? Void produzido. E ele vai passar o número inteiro aqui de peças que foram produzidas. Quantidade, né, na verdade. Então, this.armazenamento é menos igual quantidade. O outro vai ser a mesma coisa, só que ao invés de ele diminuir, ele vai aumentar, né? Então, add produção. E aqui é mais. Então, beleza. O setor A foi feito, agora falta o setor B. O setor B aqui a gente tem o atributos vendas, que é do tipo double. O atributo valor vendas, que é do tipo double. O atributo contrato. Eu acho que esses dois aqui, esse daqui vai ser... Por que vendas vai ser double? Na verdade, vendas tem que ser int, a quantidade de vendas. O valor das vendas, que vai ser alguma coisa, por exemplo. Por que eu coloquei o atributo vendas como double? Estranho. Total de vendas, por exemplo, também tem que ser int. Agora, o total das vendas, aí tem que ser double, né? Por exemplo, quantos que eu vendi, aí tem que retornar um int. Agora, se for retornar o valor de vendas, valor total de vendas, aí tem que retornar o double. Então, beleza. Então, a gente vai ter vendas, que vai ser um int. O valor das vendas e o contrato. O que é esse contrato? Esse contrato que eu não lembro o que é. Como eu não lembro o que é, eu vou escolher esse contrato. Por que esse contrato? Demitir também eu não lembro. É porque eu tava querendo criar uma RH aqui, né? Demitir, contratar. Seria demitir, contratar funcionário, provavelmente. E o setor iria falar com funcionário, alguma coisa assim. Mas daí eu tava pensando em um banco de dados, não diretamente numa linguagem de programação, né? Então eu vou tirar aqui também o contratar. Como faz uma semana que eu produzi isso aqui, eu não lembro exatamente o que estava passando na cabeça. E aqui vai ser do tipo inteiro também, né? Atributos, que vai ser um int, que vai ser o total de vendas. Ou seja, vendi 3, o valor das vendas foram 4. O setor, né, setor B, que é o setor de vendas, vendeu 50. O valor das vendas, aí varia, né? Cada venda teve 1. E aí teve o total de vendas. Então, o que vai fazer? Você vai fazer uma lista do tamanho de vendas e cada venda tem que ter um valor em si. Por exemplo, se você vendeu 5, esses 5 você vai ter que armazenar a quantidade que foi. Então, isso daqui, esse valor vendas, vai ter que ser uma lista. Entende? O valor de cada venda. E esse total de vendas vai ser a soma dos valores que tem dentro dessa lista. É um método, né, no caso. É isso que eu vou fazer. Então, beleza, vamos lá. Criar um atributo. Vendas. E private list. Double. Valor vendas. Certo. Importar essa lista. Gerar o constructors.
Já criei o get setters aqui. Então aqui vai ser já o encapsulamento. Encapsulamento. Certo? E aqui vai ser constructor, né? Construtores. Ela já gerou aqui vendas. Já fez tudo certinho aqui mesmo. E beleza. Esse daqui no setor A eu já fiz os métodos? Eu já fiz os métodos. Então no setor B eu também já vou fazer o método. O método aqui no caso, o que eu tenho que fazer é ver o total de vendas. Ah é, faltou o toString também, mas daí eu faço depois. Então nesse caso aqui, o método de total de vendas vai retornar de acordo com o total. Então peraí, eu vou fazer o seguinte. Ele vai retornar um double, né? Public double total vendas. Então você faz um for int. Você pode fazer um for each, né? Você pode fazer um for each. E para cada valor eu posso criar aqui, por exemplo, aqui fora um double total vendas, né? Esse total vendas recebe mais igual o double 1 não, né? Vou colocar aqui valor venda e no final ele retorna o total de vendas. Return total vendas. Vamos ver? Que ele não tá dando certo, talvez seja porque total valor venda. Valor venda. Vamos ver se ele vai aceitar. Não, valor venda não, pô, tem que ser soma. Vai ser soma mesmo. Soma. Vamos ver se ele vai. Eu acho que talvez aqui ele não dê certo porque... Ah, tá, é isso. É porque eu tenho que fazer ele receber 0.0, né? Aí ele adiciona aqui. Isso, é isso. É porque não tinha sido inicializado? Eu acho que é isso. Então, certo. Faltou, acho que só a média salarial, o método média salarial. Métodos. A média salarial. Ela vai ser public double média salário. Falar nisso, não, isso aqui já tá de boa, tá certo. Que eu vou pegar a média salarial, vou pegar cada funcionário, fazer um for each, né? Para cada funcionário dentro de funcionário, eu vou fazer um média salário mais igual. Opa. Aqui você soma salário mais igual get salário. Certo? Primeiro a gente vai somar. Para calcular a média, a gente faz o seguinte, a gente dá eu não vou nem criar uma variável média salário para retornar, vou fazer o soma salário dividido pelo tamanho de funcionários.size. Pronto. Certo? Será que vai dar certo? Vamos ver. Aqui faltou um negócio aqui, né? Faltou isso aqui. Aí, certinho. Então foi feito aqui.
Eu criei todas as entidades, o funcionário com todos os seus atributos, o seu construto, o seu encapsulamento, criei o seu setor com os atributos, os construtos também, o encapsulamento, o método de média de salário que vai vir tanto para o setor A quanto para o setor B. O setor B está dando algum problema aqui, o que, que é? Esse aqui, que está dando de erro. Tá dando algum erro aqui. Generate constructors. Ah, tá, deve ser o override, né? Opa, calma aí. É porque como eu criei ali uma outra classe, ela tem que ser override. Aqui, ó. Override, implemente métodos. E vai ser a média salário. Será que foi? Foi. E tirou o erro também. Era isso. O setor A também deve dar isso, né? Eu vou colocar isso aqui dentro, depois eu tenho que modificar não, acho que não vai precisar modificar não. Só tirar isso aqui, um Ctrl X. E passar isso aqui pro setor A também. Certo, então foi isso, né? Esse daqui também tem armazenamento. Falando em 7 armazenamento, eu devo ter que tirar isso aqui não vai ser feito não. O armazenado, o valor armazenado, só vai ser modificado através desses métodos. Então é isso, basicamente, tá aí.